Essa é uma dessas histórias clássicas de floresta assombrada por um lobisomem e mais coisas estranhas que aconteceu comigo. Eu me chamo Ana e eu tinha 17 anos na época. Agora tenho 41. Mas eu me lembro do medo que eu senti como se tivesse acontecido ontem. O meu namorado e eu fomos com outro casal para uma área cercada por uma floresta, perto da cidade onde morávamos. Nós tínhamos ido com um Fusca para lá e o outro casal ficou dentro dele. Enquanto meu namorado e eu, muito corajosos, decidimos namorar um pouco ao ar livre, um pouco afastado do Fusca. E não muito longe da gente, tinha um portão de alguma propriedade. Porém, não havia luz nenhuma lá fora. Só a luz das estrelas e da lua cheia que brilhava intensamente. Nós estávamos acomodados e até transando loucamente. E foi quando ouvimos passos muito perto de nós, como de pisadas fortes nas folhas. E era definitivamente passos de um animal muito pesado. Não tanto de um cachorro, porém era como se fosse de um urso. E aquilo não estava muito longe da gente. Era uma noite clara de outono, então conseguíamos ver bem longe. Porém, não havia ninguém lá, pois quando olhávamos, os barulhos cessavam. Mas quando começávamos as loucuras, o barulho voltava novamente. Nós achamos que poderia ser o dono de alguma propriedade local, vindo dizer que não poderíamos ficar ali. Então ficamos bem quietos, até os passos parecerem que estavam vindo a menos de 3 metros. E aquilo, seja lá o que fosse, estava se camuflando entre as árvores e arbustos. Bem, ainda não podíamos ver claramente, e só víamos o vulto de algo muito grande. E foi quando nos levantamos e corremos feito condenados até o Fusca. Nós berramos e batemos a porta por uma eternidade, até que os nossos amigos abriram a porta. E depois que entramos, falamos apenas para irmos embora. Mas antes de sairmos, no entanto, ouvimos algo correr e dar uma batida forte na porta do Fusca. Os faróis estavam acesos, porém não conseguimos ver direito aquilo pelos espelhos laterais. Mas posso jurar que pelo pouco que eu vi, deu para notar que era algo de outro mundo. Era uma besta peluda, semelhante a um urso, e de olhos tão vermelhos quanto ao fogo. Saímos dali cantando pneu, e para nossa sorte, aquilo ficou para trás e não nos perseguiu. Porém, eu fico imaginando o que teria acontecido conosco se aquela criatura nos pegasse ali transando loucamente ao ar livre. Bem, eu nem quero imaginar. Eu já fui a muitos lugares assombrados depois, mas eu nunca experimentei o medo que eu senti naquela noite novamente. Boa noite. Este relato se passou com o meu avô. Porém, foi a minha avó que contou para a minha mãe, que posteriormente contou para mim e para os meus irmãos. Lá, para meados dos anos 60, o meu avô tinha por volta de 25 anos de idade e já era um rapaz afundado em dívidas, devido a jogos e a vícios em bebidas e cigarros. Ele havia herdado algumas terras do seu falecido pai
e se tornou um homem bem-sucedido na vida, pois era filho único. E a sua mãe era de origem europeia e não morava no Brasil. Bem, o meu avô começou a se envolver com jogatinas e desde o princípio a sorte mostrou não estar ao seu lado. Mas mesmo assim, ele insistia em torrar todo o seu dinheiro e quando o seu dinheiro chegou ao fim, ele começou a vender as terras herdadas e quando não conseguia vendê-las, ele as apostava. E após perder tudo, o meu avô sem dinheiro e sem nada para apostar, começou a pegar dinheiro emprestado na mão de agiotas. Porém aquilo foi uma ideia estúpida, pois ele acabou perdendo o dinheiro que lhe foi emprestado. Ele acabou se tocando da sua má sorte e resolveu parar com a jogatina. Bem, mas já era um pouco tarde demais, pois além de ter perdido toda a sua fortuna, agora ele devia muito dinheiro para o agiota que lhe cobrava todos os dias, o ameaçando de morte. Certo dia, esse agiota bateu em sua porta e logo disse: "Você, José, tem até amanhã de prazo para me pagar tudo que me deve. E se não pagar, eu mandarei os meus homens aqui armados para te cobrar." O meu avô insistia que não tinha dinheiro, mas o homem não queria saber de conversa. E então ele disse: "O prazo é até amanhã. Pede emprestado a alguém, se vira, mas eu quero dinheiro." Daí, o meu avô olhou para ele e disse: "Oxe, homem, só se for o diabo para me emprestar, pois eu não conheço mais ninguém que tenha uma quantia tão alta assim." O agiota foi embora, prometendo voltar no dia seguinte para cobrar o meu avô. E ele, muito preocupado, pegou seu cavalo e foi atrás de alguns tios, para ver se conseguia a quantia emprestada. Porém, nenhum dos seus familiares tinha tal quantia. O meu avô então montou seu cavalo, voltou para casa pela estradinha de terra batida. E poucos metros à sua frente, ele avistou uma botija no meio da estrada. Bem, ele logo pensou que, com certeza, não haveria nada dentro da botija. Mas por curiosidade, ele decidiu descer do cavalo e olhar dentro da mesma. E ele logo percebeu que a botija estava bem pesada. Assim, ele abriu a mesma e, inacreditavelmente, havia uma grande quantia em dinheiro da época dentro daquela botija. Ele catou todo o dinheiro e colocou em sua bolsa. E quando chegou em casa, ele foi contar aquele dinheiro e, para sua surpresa, tinha exatamente a quantia que ele devia para o agiota. Ele pegou todo aquele dinheiro e pagou o homem, que ficou muito surpreso e disse: "Ainda bem que você arrumou o dinheiro, pois eu vim aqui decidido a te matar. Mas agora eu sei que é um homem honrado e de compromisso. E se precisar de dinheiro novamente, pode contar comigo." O meu avô, muito aliviado, prometeu a si mesmo que nunca mais gastaria dinheiro em jogos. Bem, as semanas foram passando e ele já havia até esquecido este assunto. Mas certa noite, ele voltava por aquela mesma estradinha onde encontrou a botija. E era tarde da noite. E ele voltava do bar em seu cavalo. E foi aí que o seu cavalo começou a ficar agitado e a dar pinotes. O meu avô, sem entender nada, tentava acalmar o seu cavalo de todas as formas, mas o mesmo parecia muito apreensivo. Foi aí que ele percebeu um rapaz se aproximando em um cavalo branco muito bonito. E aquele rapaz era muito elegante, de roupa social, e o seu cavalo era um corcel negro muito bonito e bem cuidado.
o rapaz perguntou ao meu avô se estava tudo bem. Bem, o meu avô disse que não sabia o que havia acontecido para o seu cavalo ficar tão agitado. E foi aí que o rapaz mandou o cavalo do meu avô se aquietar. E o mesmo ficou muito calmo. O meu avô achou isso muito estranho, mas logo pensou que talvez ele tivesse muita experiência com cavalos. Bem, o meu avô perguntou para onde ele ia, pois ele nunca o tinha visto naquela região. O homem disse que estava apenas de passagem, e assim os dois seguiram estrada conversando. Quando meu avô já estava perto de casa, aquele homem virou e disse: "Pois é, seu José, quando é que vai me pagar aquele dinheiro?" O meu avô, sem entender nada, o perguntou que dinheiro era esse, pois não lembrava de estar o devendo. E o homem disse: José, o dinheiro da botija que você pegou no meio da estrada. Lembra que você disse que só o diabo para te emprestar toda essa quantia? Pois é, seu José, eu não te dei nada não, apenas emprestei. E se você não pagar, eu virei cobrar mais tarde com juros. O meu avô contava que nessa hora que o rapaz terminou de dizer isso, a sua fisionomia foi mudando e a sua pele foi ficando vermelha e escamosa, e da sua cabeça saía chifres negros, e os seus pés se transformaram em patas de bode. O seu cavalo, que era muito bonito e bem cuidado, foi assumindo uma fisionomia esquelética, e os seus olhos se tornaram vermelhos como brasa. Nessa hora, o cavalo do meu avô deu um pinote para trás e saiu dali em disparada, carregando o meu avô, quase o derrubando. O meu avô, em total pânico, foi para a casa de um amigo passar aquela noite. E no dia seguinte ele procurou um padre e o mesmo rezou para ele. E a partir desse dia ele parou de beber e se tornou um homem devoto de São Judas Tadeu. E por um bom tempo ele nunca mais viu aquela aparição do diabo. Anos mais tarde ele se casou e a sua esposa veio a engravidar. Porém, mãe e filho morreram na hora do parto. E o meu avô acredita fielmente que este foi o pagamento daquela dívida, pois no velório da sua esposa, ele logo avistou aquele mesmo rapaz no meio das pessoas. E então, o meu avô logo começou a rezar, repreendendo aquela criatura. O homem deu uma risada sarcástica e logo desapareceu. Anos depois, o meu avô se casou novamente com a mulher que veio a ser a minha avó. E definitivamente, ele nunca mais viu aquela figura que salvou a sua vida. Porém, cobrou um preço muito alto. Eu acredito que foi melhor assim, pois se o meu avô não tivesse casado com a minha avó, ela não teria dado à luz à minha mãe e eu não teria nascido. Ou se o diabo não tivesse emprestado dinheiro para o meu avô seria morto pelo agiota, e daí eu também não haveria nascido. Bem, já pararam para pensar que talvez o diabo também escreva certo por linhas tortas? Boa noite.